Bem-vindos ao canal Gênio Empreendedor. Eu sou a Márcia e nossa história de hoje é sobre dois jovens que se tornaram bilionários antes dos 30 anos de idade e sua empresa tem sido um unicórnio em meio a tantas empresas de tecnologia no Vale do Silício, em São Francisco. Quem são os dois mais novos bilionários brasileiros, segundo a revista Forbes? Antes de começarmos a contar essa história incrível, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e confira todos os nossos conteúdos. Henrique do Bugras, hoje com 26 anos, e Pedro Franceschi, com 25, possuem 1,5 bilhão de dólares cada um, cerca de 7 bilhões de reais, ficando em 12º lugar no ranking dos mais ricos do país. Henrique do Bugras cresceu em São Paulo. Desde muito jovem mostrou interesse e habilidade em tecnologia e programação. Aos 9 anos de idade já sabia programar e aos 12 anos criou seus próprios servidores para jogar e ter acesso aos recursos pagos do jogo online Ragnarok, criar novas versões e também seus próprios jogos, pois seus pais achavam um absurdo terem que pagar para seu filho jogar. Com isso, ele conseguiu ganhar dinheiro de verdade. 2 anos depois, ele foi notificado por violação de patente e teve que desativar seus servidores. Usou o dinheiro que ganhou com os jogos para iniciar sua primeira empresa, uma startup de educação chamada Estudar nos Estados Unidos, que ajudava estudantes brasileiros com inscrições para faculdades americanas, pois esse era um processo bem complicado. Esse aplicativo tinha cerca de 800 mil usuários, porém, do Bugras não conseguia ganhar dinheiro com isso, e por ser muito jovem, pois tinha apenas 15 anos, não conseguia empréstimos ou financiamentos e era apenas um estudante do ensino médio. Por isso, logo encerrou o negócio. Participou em Miami do American Venture Capital Conference, que naquele ano tinha um hackathon, que é um evento ou maratona de programação que reúne programadores e designers com o objetivo de desenvolverem softwares, incentivando a inovação e a resolução de problemas para as empresas através da tecnologia. Sua equipe, composta por Gustavo Haddad Braga e Anderson Ferminiano, seus sócios na plataforma Estudar, desenvolveu um aplicativo chamado Ask Me Out, semelhante ao Tinder, que usava como base de dados os usuários do Facebook, ganhando o primeiro lugar e um prêmio de 50 mil dólares. Foi quando conheceu Daniel Ibre, que foi um dos primeiros investidores a acreditar em do Bugras. Segundo Ibre, o jovem tinha uma maturidade impressionante e conhecimento avançado em programação. Com o dinheiro ganho, voltou ao Brasil e tentou lançar o aplicativo no país. E também foi onde se reencontrou com Ibre, ao qual apresentou seu plano de negócios para a fintech Pagar.me, que é uma plataforma de pagamentos para empresas brasileiras que permite que os clientes permaneçam no próprio site da empresa, sem a necessidade de usar outra plataforma de pagamento, como acontece com pagamentos através do PayPal. Eles tinham uma equipe de 100 pessoas trabalhando e conseguiram 30 milhões em financiamento. Ibre, porém, não possuía todos os recursos financeiros necessários para investir no negócio sozinho. Foi quando, em 2013, do Bugras conheceu a Arpex Capital, fundada por André Street, em São Paulo, empresa que tornou-se uma investidora junto com Ibre. Nessa época, Pedro Franceschi, outro estudante que morava no Rio de Janeiro, já era sócio de do Bugras, pois eles haviam se conhecido em 2012 no Twitter,
onde trocavam ideias sobre softwares e tecnologia, descobrindo assim que tinham muito em comum. A partir dali, surgiu uma grande parceria. Pedro Franceschi também era brilhante desde muito cedo. Aos 12 anos de idade, ele foi a primeira pessoa no mundo a desbloquear um iPhone 3G e por isso era muito procurado por pessoas que compravam fora do país e precisavam de alguém para desbloquear. Aos 15 anos de idade, Pedro Franceschi conseguiu que a Siri, comando de voz da Apple, pudesse falar em português antes mesmo da Apple criar essa opção, o que lhe causou uma notificação da empresa por quebra de patente. Com a plataforma Pagar.me, aos 16 anos de idade, os dois conseguiram cerca de $300 mil. Daniel Ibre vendeu sua participação nos negócios em 2014 e algum tempo depois, em 2016, os dois jovens decidiram vender a empresa para a Stone, empresa fundada por André Street, e voltarem a estudar. Eles ingressaram na Universidade de Stanford para estudar ciências da computação, através de um financiamento da Fundação Estudar de Jorge Paulo Lemann, que ajuda jovens a ingressarem em faculdades americanas e suecas. Porém, em menos de um ano após ingressarem na universidade, eles deixaram os estudos para se dedicarem totalmente ao empreendedorismo, pois eles sabiam que se não desse certo, poderiam retornar aos estudos. Tentaram buscar outro empreendimento comercial, através da Y Combinator, uma aceleradora de startups de tecnologia americana, responsável por lançar no mercado mais de 3.000 empresas e assim criaram uma plataforma de realidade virtual chamada P-End. E foi através dessa experiência e conhecimento adquiridos com a Y Combinator que eles perceberam que haviam muitos empresários de startups de sucesso que arrecadavam fortunas, mas não tinham cartões de crédito corporativos, por terem históricos financeiros recentes e por isso não conseguiam créditos através dos modos convencionais como os bancos. Eles mudaram-se então para a área do Vale do Silício em São Francisco, Califórnia, o maior polo de tecnologia e inovação do mundo, uma região onde se concentram grandes ideias e inovações tecnológicas e se encontram a Microsoft e o Google. Então, em 3 de janeiro de 2017, eles fundaram a Brex, uma empresa que oferece cartões de crédito corporativos para esses empresários. Foi criada para facilitar o acesso a esses benefícios. A Brex analisa o fluxo de caixa, os investidores e os gastos das startups antes de aprovar os cartões. Porém, a agilidade e o elevado valor de limite oferecido conquistou os empresários americanos, superando os bancos convencionais, pois além de cartões de crédito, a Brex oferece softwares de controle de despesas e de pagamentos de contas. A sorte que eu dei na minha vida foi que eu sabia o que eu queria fazer desde muito cedo. Eu descobri esse negócio de empreender em tecnologia e eu queria ser esse negócio faz muito tempo. Então faz muito tempo que eu penso como que eu tenho sucesso naquilo. Tenta descobrir cedo o que você é bom, o que você quer e qual que é o sonho que você quer chegar e faz um plano olhando para trás. Tá bom, dado que eu quero chegar lá, quais são os passos que eu tenho que fazer para chegar lá e como que eu faço cada um desses passos. Como que eu crio metas tangíveis, mais difíceis, para que no final cheguem no sonho. Aos 21 anos de idade, Dubugras precisava de credibilidade diante dos investidores. Por isso, ele contratou pessoas que o ajudaram a conquistar isso, como um bom generalista, advogados e diretor financeiro, conseguindo investimentos de grandes empresas como Ribbit Capital, DST Global, Kleiner Perkins, Tiger Global Management, Peter Thiel, Max Levchin, Green Oaks Capital
TCV, Mindset Ventures, de Daniel Ibri. Hoje, a empresa está avaliada em 12,3 bilhões de dólares, cerca de 57,8 bilhões de reais. Após uma rodada de financiamento milionário em janeiro de 2022, promovidas pelas empresas de investimento GreenOaks Capital e TCV. Em apenas 2 anos após a fundação da Brex, os 2 jovens conquistaram o prêmio 30 Under 30 de finanças da Forbes, Estados Unidos. E hoje, a Brex é uma das empresas que mais cresce no Vale do Silício. Tornou-se de beta a unicórnio da tecnologia mundial em poucos meses. Os 2 jovens conquistaram essa posição hoje, pois não tiveram medo de ousar empreender em um mundo com muitos desafios, abrindo e fechando várias empresas, aprendendo com os erros e, como eles mesmos falam, tendo humildade de reconhecer que não sabiam tudo e que precisavam rodear-se de pessoas que pensavam como eles. Persistiram nos seus sonhos e tornaram-se os mais jovens bilionários de tecnologia do mundo. As pessoas que descobrem tão cedo, elas têm uma chance maior de gastar mais tempo fazendo aquilo do que outras. Eu acho que pra gente foi começar cedo, gostar muito e ter uma missão grande na prática. Obrigado por assistir até o final. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like. Confira também nossos conteúdos com outras grandes histórias de empreendedorismo. E até o próximo vídeo Gênio Empreendedor.